pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Paf, contador de histórias, e hoje tô aqui para contar para vocês histórias dentro deste projeto aqui, ó. Santa Bárbara, História e Folclore. Não é legal? Ah, daí você vai falar, a folclore é legal, vai falar de saci, de mula sem cabeça, a história é chata, vai falar daquele Dom Pedro. Não, pessoal, eu vou falar de história e de folclore de Santa Bárbara do Oeste, a cidade que eu moro, que fica lá no interior de São Paulo. E vou fazer isso graças à Lei de Incentivo Aldir Blanc, que tornou possível esse projeto. Ah, você vai falar, mas não tem história interessante em Santa Bárbara. Você não sabia que teve uma época que em Santa Bárbara o melhor meio de transporte era o trem? Você já andou de trem alguma vez na vida? Não esses trem de cidade que você entra aqui e sai ali, que parece na televisão. Trem mesmo, aqueles bem grandonos que puxa. Tinha trem que ligava a nossa cidade para Piracicaba, a nossa cidade com a Americana, e de lá ia para Campinas, para um monte de lugar, até para o litoral, lá para Santos. Mas durou um certo tempo. Depois parou de funcionar. Ai, que pena, né? A estação de trem ficou abandonada. Aí foi transformada na estação cultural. E se você quiser conhecer um pouco de trem, tem até um museu, lá dentro da estação cultural, que mostra como tinha foto de antigamente, quem dirigia o trem, tem aquelas lanternas que eles balançavam, tem relógio antigo que ficava para o povo saber se estava na hora de pegar o trem. Tem um monte de coisa, mala, até um cofre, que mostra onde eles guardavam as coisas que valia muito dinheiro lá na estação. Para transportar. Pessoal, agora transformou em estação cultural. E tem teatro, tem artesanato, tem música, tem dança. Só não tem trem, né? Fazer o quê? Acontece. E vocês sabiam que tem uma história que explica por que a cidade de Santa Bárbara, lá nos antigamente, quando as usinas de cana funcionavam, ficava um cheiro muito ruim para a cidade? Não? Você não sabe? Ah, na sua cidade não tem usina, né? Tudo bem. Se você está assistindo de outro lugar e não é de Santa Bárbara, ou se você é novinho, você não conhece. Usina de cana é onde pegam a cana de açúcar, levam e transformam em açúcar, em álcool, etanol. Só que no processo, na hora de transformar, tem uma hora lá que eles têm que deixar até aquilo lá fermentando. Sabe, parece que tá tudo estragado e sai um fedor, uma catinga. Antigamente o povo falava que era o restilo. E como a cidade tinha muita usina, quando começava a ficar de noite e de tarde, começava a chegar aquele cheiro ruim, credo, parecia que tinham soltado pum. E tem uma história que explica, que fala que não é por culpa das usinas. Vocês querem saber como é que é? É uma história do nosso folclore. Diz que muito antigamente, a estação, todo mundo ia. Quem ia viajar, quem chegava, quem queria ir na casa de parente, quem queria mandar alguma encomenda. E uma vez foi um casal de noivos, o noivo, o Romeu, e a noiva, que era a Emengaida. A Emengaida foi tão feliz para casar que ela foi até vestida de noiva. O noivo também, tava tudo bonito, não de noivo, o noivo. O noivo tava bonito, tava de cartola, tava de paletó, todo bonito. E a nervosismo, a emoção era tanta que a noiva, enquanto eles esperavam o trem, falou pro Romeu: Romeu, eu tenho que ir no banheiro, tô muito emocionada. E foi no banheiro. Eu não queria falar, mas ela foi fazer o número 2. Bom, o noivo ficou esperando com as malas. Ele não via a hora. Quando ela chegasse, eles iam entrar no trem que já estava chegando, iam para uma outra cidade onde ia ser o casamento. Nessa outra cidade ia ter o casamento, ia ter festa, ia ter dança, ia ter comida, ia ser legal. O noivo ficou esperando o Romeu, e a Emengaida não saía. Aí o Romeu foi lá e tum, 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 tum. Mengaida, vamos meu bem, nós vamos perder o trem. E a Emengaida: tá quase, tô indo. E espera que espera. O noivo, o Romeu, ia para um lado e ia para o outro.
De repente, ele escutou piuí! Era o trem que vinha chegando, virando a curva. E trem é igual ônibus de hoje em dia, não espera. Tem hora certa, você compra a passagem, tem que subir do bilhete, né, que eles vêm e vai embora. O trem não pode esperar. Ele foi no banheiro, bateu, Ermengarda, vamos perder o trem. E lá dentro a Ermengarda, Romeu, espere por mim. E nada dela sair. O trem encostou, o povo começou a subir. E vocês acham que Romeu esperou? Romeu estava interessado na festa, isso sim. Ele pegou, catou as malas, saiu correndo, entrou dentro do trem. O trem apitou, piuí, e saiu. Quando o trem sumiu na curva, quem que conseguiu aparecer? Isso mesmo, a Ermengarda. Ela saiu correndo de dentro do banheiro, até com o resto de papel higiênico na mão. Parou, olhou, falou, e voltou pro banheiro. Ela trocou, ao invés de pegar o buquê, pegou papel higiênico. Aí ela entrou, catou o buquê, voltou, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu o Romeu. Olhou para um lado, olhou para o outro e não viu o trem. Olhou para um lado, olhou para o outro e não viu as malas. Aí ela entendeu. Jogou o buquê no chão e chorou. O Romeu tinha ido embora, tinha preferido a festa do que ela. E ela ficou desconsolada. Ela falou que ia sentar e esperar. Não adiantou ninguém vir querer tirar ela de lá. Ela achava que o Romeu ia voltar e ia levar ela para o casamento. Os parentes vieram, tentaram levar, não adiantou. A polícia veio, tentou levar, não adiantou. O médico veio, tentou levar e não adiantou. E ela não saía de lá. Não comia, não bebia, andava de um lado para o outro. Ao invés do buquê, levava o papel higiênico, o rolinho na mão. Andava de um lado, andava para o outro. Começou a chover, tomou chuva. Passou tempo, ela dormiu na estação. De trem, e ninguém conseguia tirar ela de lá. Até que um dia ela desapareceu. Sumiu. Ninguém sabe se ela pegou o caminho do trem, ninguém sabe o que aconteceu, só sumiu. O que eu sei é que o pessoal falou que depois disso, quando fica de noite, e isso até hoje, e quando desce a serração, não é para ficar perto da estação, sabe, sozinho. Porque de repente vem uma catinga, parecendo Restilo. E diz que de repente aparece uma noiva, com uma roupa de noiva tudo rasgada, com papel higiênico na mão e com uma catinga que parece que soltou pum. É a Ermengarda, o fantasma dela, procurando, andando e dizendo com o rolo de papel na mão, Romeu. Se ela vê você sozinho lá no meio da linha do trem, e se ela achar que você é o Romeu, catar você e levar junto com ela? Ela e aquela catinga, aquele fedor de Restilo de pum. Aí é complicado. O povo mais velho da cidade fala pra gente ter cuidado. Bom, se eu acredito nessa história? Não sei. História é história. E é uma história do nosso folclore de Santa Bárbara do Oeste. Do fantasma da noiva da estação. Bom, eu contei. Se você gostou, conta para outra pessoa. E se quiser ouvir mais histórias, é só seguir, a nossa página Santa Bárbara História e Folclore. Que vai ter outras histórias e coisas que você vai poder fazer também artisticamente depois de ouvir as histórias. É legal! Obrigado, pessoal, e até a próxima! Tchau! Olá, meu nome é Elizabeth Padovese, sou artista plástica e hoje vamos trabalhar com a técnica da aquarela, que o próprio nome já diz. Aqua, de água, é uma tinta que a gente utiliza a água e o pigmento para dar o efeito de junção das cores, né? Uma pintura delicada, uma pintura bem versátil. Muito utilizada por vários artistas, né, conhecidos, e também utilizado na publicidade, no marketing. Quem trabalha com produção de produtos utiliza muito essa técnica da aquarela para fazer as pinturas, né? E também muito utilizada nas ilustrações de livros, de revistas, uma técnica que vocês vão gostar bastante. E hoje nós vamos contar
né, um pouquinho da história da nossa cidade, do nosso folclore aqui da cidade, através dessa técnica, aquela historinha que o PAF contou para vocês, né, da noiva da estação, do restilo, né, das usinas, então vai ser bem interessante. Bora começar? Então aqui, para a gente iniciar, nós vamos estar fixando o desenho, né, que a gente vai trabalhar aqui com uma fitinha de durex ou fita crepe, que a gente vai fixar ela, porque a técnica da aquarela, como ela usa água para a gente produzir, ela vai meio que embolando o papel. E com essa fixaçãozinha que a gente dá com o durex ou com a fita crepe, ela já forma como se fosse uma moldurinha em volta da sua obra e também permite que você trabalhe sem aquele medo, né, da peça ficar toda emboladinha no meio, ok? Então, terminando aqui de colocar o durex, bem suave, viu, gente? Não pode apertar muito para não ter perigo de depois na hora de tirar não conseguir, ok? Eu usei um estilete para cortar, mas pode ser uma tesourinha, pode tirar ele na mão também, ok? Então, a técnica da aquarela, ela é bem flexível. A gente pode fazer de várias formas, né? Aqui eu trouxe duas propostas para vocês conhecerem. Aqui a primeira proposta é a aquarela mesmo, que ela vem nesse bodezinho com essas pastilhas, né, com várias cores. E aqui tem como se fosse o godezinho para você fazer a mescla, né, fazer o batidinho que você queira para usar como godê desse lado. E também trouxe essa proposta para vocês conhecerem, quem não tiver, né, acesso à aquarela, pode pegar também a tinta guache. Se você colocar num tipo godezinho, isso aqui é até como eu trabalho muito dentro da área sustentável, eu peguei aquela caixinha que vem, aquela partezinha de plástico que vem dos ovos, né, para usar como godezinho. Então você coloca um pouquinho do guache, espera o guache secar e daí você trabalha com ele dessa forma mais aquarelada, que é a técnica que a gente usa com a água. Porque no guache é uma coisa mais pesada, uma pintura mais carregada, e na aquarela já é uma coisa mais aguadinha, né? Então eu vou usar um pouquinho com vocês esse daqui que é o guache seco, para vocês trabalharem o aquarelado nele, tá? Então aqui primeiro, ó, nós podemos trabalhar, vamos supor que a gente vai trabalhar aqui no céu, como aqui a história ela se passa mais do entardecer para o anoitecer, a gente vai trabalhar aqui com a água, que chama a técnica da aguada. A gente vem passando a água primeiro no espaço que você vai trabalhar, ó. Inclusive é interessante porque já vai dando aquela emboladinha. E um outro segredo é a gente não usar muito a ponta do pincel. A gente costuma trabalhar mais com a lateral, porque a gente não pode forçar a gramatura do papel para que ela não fique cheio de bolinhas, né? Então a técnica da aquarela também pode ser usada sobre tela, né, de canvas, ela pode ser utilizada sobre o papel com a gramatura de 300, né? Ou você pode estar utilizando outras tintas para dar o efeito aquarelado, que pode ser usado no tecido também, né? Nesse caso a gente está usando aqui no sulfite para, né, para ter essa ideia de que realmente todo mundo pode ter acesso, né, a essa técnica, né? Aqui eu usei um pouquinho do branco, ó, que normalmente na aquarela a gente não usa muito branco. Eu vou trabalhar com o branco um pouquinho aqui nas nuvens já, ó, só para ela já ter uma base da hora que a gente entrar com outro tom, ok? Vou usar aqui agora um pouquinho do azul, ó, que aqui é o guache seco, ok? Ó, tô diluindo ele, ó, e venho trabalhando por cima dessa aguinha que eu já passei no papel, mas tomando esse cuidado
para que a gente não esfregue muito o papel para não ficar emboladinho. É uma pincelada delicada mesmo, muito delicadinha, ok? Vou trabalhar aqui agora, já ensinei a técnica aqui um pouquinho para vocês entenderem com o guache. Agora eu vou trabalhar com a aquarela, tá ok? Ó. Aqui eu vou usar um pouquinho de um tom de azul mais escuro, ó, para dar esse efeito mais de um anoitecer, né? Um entardecer para anoitecer, ó. Então eu vou trabalhar com um efeito um pouquinho mais escuro. Venho com a água diluindo ele para dar esse efeito mesmo da aquarela, que é o que a gente quer, né? Ó. Venho com essa aguadinha. Só umas pinceladas. Se quiser dar um efeito mais, assim, arredondado, dando essas pinceladas, né? Pode também, tá? Aí vai do estilo de cada um mesmo, né? Vai do que você quer estar passando aqui, ok? Vou dar um leve toque de rosa junto com esse azul, para mostrar que dá pra gente trabalhar com outros tons, né? Ó. Porque o céu, ele não é necessariamente somente azul, não é verdade? A gente tem o privilégio de ver ao entardecer cada efeito, no amanhecer também, né? Anoitecer a gente tem visto cada céu lindo, né? Na nossa cidade, então a gente pode representar um pouquinho dele aqui também através das cores, né? Ó. Se você quer dar um efeito mais escuro, você pode trabalhar aqui com um toquezinho mais azul mais forte e também com um pouquinho, muito pouquinho de preto, ó, para você conseguir um outro efeito, ok? Vamos vir com a água. A gente não pode esquecer que a técnica da aquarela, o foco dela é essa aguadinha, ok? Eu vou trabalhar um pouquinho na nuvem, já com aquela tintinha branca que eu tinha, né? Ó, vou só dar essa esfumadinha nela. E vou usar um pouquinho do preto para dar um efeito mais escuro, né? Pois é uma história muito interessante que o Paf contou. Então, só para a gente ilustrar mesmo essa história, a gente vai dar um efeitozinho mais escuro aqui nas nuvens. Aqui. Então, aqui é onde tem, aqui é a estação. Então, nós vamos trabalhar por enquanto aqui com a técnica da aguada. Então, nas partes maiores, nas partes grandes, né, do desenho, você pode trabalhar com a técnica da aguada, que ela é bem interessante, ela flui bem, né? Aqui da estação eu vou trabalhar com um tom um pouquinho puxando para o amarelo, para a gente ilustrar aqui ó, um pouco de cor, né? Vem diluindo esse tom, né? Só para dar um efeito mesmo de cor e para dar um contraste aqui onde a gente está trabalhando, né? Aqui nessa parte de baixo nós vamos trabalhar com um tom mais puxando por um preto, porque ele busca, né, essa coisa mais do cimento. Então trabalhei com o preto aqui. E aí vou fazer a divisão da parte de cima, ó, com a técnica que é o seco e a água, que a gente trabalha com ela depois, ó. Então aqui é a técnica da aquarela seca. A gente só pega um pouquinho do pigmento, mas ó, ele tá mais durinho, tá vendo? Ele tá mais firme aqui a cor. E aí a gente vem com a água para fazer a
a diluição e o efeito com ele, ok? Vou reforçar um pouquinho aqui, sempre com o pincel muito delicado, porque acontece muito da gente acabar aparecendo aquelas bolinhas do papel, porque a gente às vezes força um pouquinho, né? Então tem que tomar esse cuidadinho. Aqui dentro, como a gente quer um efeito mais de sombra mesmo, para mostrar aqui a parte interna, né? Então vamos fazer esse contorninho aqui da lateral, né, das portas, que é só uma representação, né? Aí vamos vir com um pouquinho de água, só para dar esse efeito mais de profundidade aqui. Na aquarela, a gente pode depois voltar várias e várias vezes, dando um efeito mais de sombra, pontos de luz. Quem se interessar mesmo pela técnica, pode depois estar buscando, né, esse conhecimento mais intenso dessa técnica que é tão mágica, né? Aqui é aquela plaquinha, né, que tem o nome da cidade. Eu vou estar só dando um toquezinho também de cinza, enquanto ela seca. Aqui é mais o telhado, então a gente vai trabalhar, vou trabalhar no tom marrom aqui, tá? Pra gente mudar um pouquinho os tons também. Ali eu passei a água e agora eu vou definir ela com a tinta. Se você quer marcar a pincelada, aí você vem dando o efeito, sempre com aquele cuidadinho para não passar do ponto, para você não rasgar, né, o papel. Pode voltar quando ela dá uma leve secadinha, ó, para você conseguir o efeito, sempre com cuidado. E é bom, né, vocês multiplicarem a história, né, da nossa cidade, o nosso folclore, mas também tomar esse cuidado de multiplicar a técnica também e explicar antes de começar, deixar, né, o parceiro aí fazendo sem essas dicas, porque muita gente fica frustrada na hora de usar a aquarela por isso, porque a gente começa a trabalhar ali, rasga o papel, a gente deixa muito carregado, não fica com a carinha de aquarela, mas é justamente por isso, é esses detalhes que faz a diferença, né? É a forma da gente trabalhar, ok? Então, se vocês puderem multiplicar, isso é muito legal, mas vai dando essas dicas também. Ó, então, eu vou pegar um pouquinho aqui agora do verde. Você viu que eu dei uma leve esfregadinha já com o pincel úmido, para que a gente consiga, né? Aqui um pouquinho mais carregado, ó. Vamos trabalhar aqui com um pouquinho mais carregado. E daí a gente pode vir aqui fazendo um batidinho, ó, para conseguir 2, 3 tons. E aí vem com a água para dar esse efeito aquarelado. Aqui eu também vou trabalhar com um pouquinho do marrom, junto aqui com o verde, porque aqui é mais um barranquinho, ó. Então vou trabalhar aqui, ó, fazendo esse efeito, puxando aqui pra cima, né? Dá esse efeito mais de um barranquinho. O desenho tá
de frente para vocês, mas tá de ponta cabeça para mim. Então não... É assim mais para ficar mais fácil para vocês entenderem, ok? Aqui também eu vou fazer um barranquinho. Aqui nós vamos trabalhar com um pouquinho de verde, mas vamos deixar também um pouquinho pra gente colocar um pouco de cor aqui, né? Umas cores mais queimadinhas, porque como ele passa, a história se passa mais no final de tarde, aí a gente já trabalha com a cor um pouquinho mais queimadinha, né? Vamos lavar o pincel, tirar o excesso e vir dando essa aguadinha. E deixando sempre uns pontinhos do branco junto. Que eu vou trabalhar com o amarelo, como se fosse um ipezinho amarelo. Só pra gente ter um pouco de cor aqui, né? Tiro o excesso e vem dando essa aguadinha nele. E o tronquinho vocês podem pegar um pincelzinho mais fino ou pode trabalhar com a lateralzinha, né, do pincel, cobrindo um pouquinho aqui do tronco. Passa ela mais sequinha, né, para demarcar. Vem fazendo o tronquinho das árvores. Vou aproveitar que eu tô com marrom, vou dar mais uma reforçadinha aqui. E aí, quantas vezes você achar necessário, você pode voltar para dando a parte da sombra, né? E aí você vem definindo onde você quer a parte da luz. De uma cor para outra, é bom a gente limpar o pincel para não deixar o godezinho sujo, né? Às vezes a gente esquece, mas é bom a gente... Se é de uma cor clara para o escuro, nem tanto, mas normalmente da cor escura para a cor clara é legal a gente trabalhar para não estragar, né, o materialzinho de vocês. Para limpar é só assim, dá uma passadinha ali já. Então aqui agora eu vou trabalhar aqui nessa parte de baixo, né? Vou aguar. Como é uma parte grande, eu gosto muito de trabalhar com a técnica da aguada, porque daí é uma coisa que flui melhor, né? Sempre lembrando que na técnica da aquarela é essa coisa mais suave, a gente tem que estar sempre se policiando, porque a gente é muito acostumada a trabalhar com canetinha, com lápis de cor, e trabalha sempre com pigmento, né, muito forte. E na técnica da aquarela, o próprio nome diz, tem que ser essa coisa mais aguadinha mesmo, né? Aqui, ó, eu vou usar um pouquinho do amarelo para dar um efeito mais de luz na parte central dela, aqui, ó. Vou trabalhar aqui com um pouquinho de um tom mais alaranjado para dar um efeitozinho mais de terra aqui, né? A terra aqui, no caso, a gente vai fazer sempre no sentido mais horizontal. Aí esse desenho a gente pode disponibilizar para quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. Aí vocês têm acesso às ilustrações, né? E que na hora que você for multiplicar esse conhecimento, for dividir, você também pode
já passar essa técnica também pra frente, não é gostoso? Porque a gente aprende, né? É bem interessante. Vou fazer aqui, ó, tenho, não sei se aí dá pra vocês verem, mas tem um pedacinho aqui que eu vou fazer bem pequenininho, que é o trem indo lá embora. Eu vou fazer um pouquinho de, um tomzinho de marrom bem suave, que é o trem indo embora, deixando a noiva. Indo embora com o noivo e deixando a noiva pra história, né? Vou usar um pouquinho do preto, vou dar um toquezinho com o branco só para dar esse efeito da fumacinha. Sempre vai dando uma enxugadinha no pincel, para vocês terem essa noção se é assim que quer, se quer que escureça, se quer que clareie, porque às vezes o pincel ele fica muito aguado, meio chatinho da gente trabalhar. Aqui eu já vou aproveitar fazer um sombreado, né, que o pincel já tá com o marrom. Vou aproveitar para fazer um sombreamento aqui, ó. Olha que interessante, ele aceita essa sobreposição, depois que ele vai dando essa secadinha, né, ó, a gente já vai conseguindo outros efeitos. Aqui é o trilho do trem. Aqui a lua, na hora que eu fiz também esqueci de avisar vocês, eu passei uma pitadinha do branco, ó, tá? Pra dar o efeito da lua. Aqui então o trilho do trem, o que a gente vai fazer? Com aquela técnica que a gente fala que é a aquarela seca. Então você vem só dar uma esfregadinha na tinta, deixa ela mais pro sequinho, trabalha com o traço que você quer. E depois você vem com a água dando esse efeito. Aqui é o trilho. Aqui agora eu vou fazer a noiva. Que é o foco da nossa história aqui, né? Vou deixar o cabelo dela mais para um tom de marrom. Mas a gente dá o amarelinho para dar o ponto de luz, né? E aqui, como o vestido, ele é, no caso da noiva branca, eu vou dar só um leve toque em algumas partes de azul. E aqui o bracinho dela. E o buquê, que eu vou dar um toquezinho de um tonzinho de rosa. E aí a nossa história já está representada com essa técnica da aquarela. Cheguei para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado.